ela era, tal que assim se desencantava num encanto tão terrível. E levantei mão para me benzer, mas com ela tapei foi um soluçar. Enxuguei as lágrimas maiores. Uivei, Diadorim. Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia. Como eu solucei meu desespero. O senhor não repare. Demore que eu conto. A vida da gente nunca tem termo real. Olha, gente, quando eu ainda estava na escola, eu lembro que o meu professor de literatura, Cadu, havia pedido à minha sala que lesse Dom Casmurro, do Machado de Assis. E lá fui eu, consegui o livro, peguei o livro e comecei a leitura. E abandonei a leitura, logo em seguida. Depois, peguei mais uma vez o livro, recomecei a leitura e uma vez mais abandonei a leitura. Uma vez mais, recomecei, uma vez mais abandonei, recomecei, abandonei, e foi assim por um período, porque eu achava Dom Casmurro muito difícil de ser lido, eu não compreendia, eu não entendia, eu começava a ler e de repente eu já não estava mais ali. E eu tinha pouco tempo para ler, eu tinha muito tempo para ler, né? Eu tinha 2 meses, mas naquela época parecia muito pouco tempo. Passado um tempo, a Rede Globo anunciou uma série chamada Capitu. E lá fui eu assistir Capitu, na série da Rede Globo, que era baseada em Dom Casmurro, esse romance do Machado de Assis. E olha, a partir daí eu devorei esse livro como se não houvesse mais nada no mundo. E li mais uma vez, e li mais uma vez, e li mais uma vez. E até hoje, muitos anos depois, eu às vezes me pego relendo capítulos, lendo a abertura, né, lendo o primeiro capítulo, o segundo, o final, e muito mais entretido com a forma que o Machado de Assis escreve do que se Capitu traiu ou não Bentinho. Estou contando essa história porque a literatura brasileira é cheia desses grandes romances, desses grandes livros que à primeira vista são muito difíceis. E a gente não consegue embarcar na história porque nós não temos essa educação de leitura da forma como esses livros pedem. Então é sempre muito bom, é sempre muito interessante quando tem alguém que lê esses livros e os traduz para a gente, para que aí sim nós possamos cair num universo já conhecido, num universo já confortável, e aí a gente pode desfrutar de tudo o mais que esse livro tem. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso que acontece com esse díptico teatral Riobaldo e O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho, espetáculos que estão em cartaz no Teatro Eva Herz, estrelados pelo ator Gilson de Barros e dirigidos por ninguém mais, ninguém menos do que Amir Haddad. Riobaldo e O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, são 2 solos teatrais, são 2 espetáculos separados, mas um complementa o outro, porque os 2 saíram da obra de Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, que é uma dessas obras que a gente deveria ler na escola e nem sempre lê, deveria ler para prestar um vestibular e nem sempre lê, deveria ler na faculdade e nem sempre lê, e deveria ler em algum momento da vida, mas nem sempre tem a sorte de poder ler. Riobaldo e O Diabo na Rua fazem o trabalho que essa série Capitu fez na minha infância. As 2 obras, na verdade, são adaptações, mas são adaptações muito literais da obra. E, na verdade, são recortes do Grande Sertão. Riobaldo narra a história de amor
entre Riobaldo e Diadorim, que é essa história que se tornou tão conhecida dentro da nossa literatura. Olha, eu vou dizer para vocês, se não for a melhor coisa que está em cartaz hoje, é disparado um top 3 das melhores coisas que estão em cartaz hoje. Isso porque em Riobaldo, Gilson de Barros, esse ator, ele dá vida a Riobaldo, narrando essa história dele com Diadorim, e é mais do que bonito, é dilacerante. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é dilacerante porque é absurdamente simples. Quando você vai assistir o espetáculo, é muito impressionante ver que não tem absolutamente nada ali senão o estritamente necessário. E o que é o estritamente necessário em um monólogo, vejam vocês? Um ótimo ator, um excelente ator, um ator de primeiríssimo quilate, Riobaldo tem. Um texto excepcional, Riobaldo tem. Um desenho de luz e talvez um desenho de som. E Riobaldo tem uma luz que não chega a ser simples, porque ela é no osso, ela é exatamente o que a peça precisa, porque durante 1 hora, Gilson de Barros está sentado com um refletor e a plateia a seus pés. E olha, eu vou dizer, há muito tempo eu não saía tão arrebatado de um espetáculo, porque em Riobaldo o ator não só narra a história de Riobaldo e Diadorim, como eles se conheceram, mas e como lutaram juntos e como houve essa paixão dele por ela sem saber que era ela, e a descoberta de Diadorim, enfim, é tanta coisa, são tantas camadas, que é impressionante o tamanho da delicadeza desse espetáculo. O Gilson de Barros basicamente narra os acontecimentos sem nenhum tipo de interpretação de corpo, sem nenhum tipo de mudança de voz, é apenas a narração dos acontecimentos. E não só ele consegue criar uma história, ele consegue criar uma imagem muito potente, muito forte, muito presente, como ele também consegue fazer com que você crie a sua própria imagem. Foi uma coisa absurdamente, mas absurdamente impressionante. Como eu saí muito impressionado de Riobaldo, é claro que eu tinha uma expectativa gigantesca para O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, que é a segunda parte dessa, que vai ser uma trilogia Grande Sertão, né? Então, a primeira parte é Riobaldo, que é a história de Riobaldo e Diadorim. A segunda parte é O Diabo na Rua, no Meio do Redemoinho, que é a história do pacto com o diabo, né, que Riobaldo faz, ou que ele acredita fazer, é a porção Fausto do romance. E a terceira parte, que ainda não está pronta, que virá em breve, é o julgamento de Zé Bebelo, mas dessa nós falamos mais à frente. Então, eu saí de Riobaldo muito impressionado e com muita expectativa para O Diabo na Rua. E eu vou dizer, O Diabo na Rua é um espetáculo delicioso, muito bacana. É a mesmíssima estrutura, é um grande ator, é um grande texto e é uma contação de história da melhor qualidade. Mas falta alguma coisa. E eu demorei muito a entender o que falta em Um Diabo na Rua. E eu entendi que o que falta é Diadorim, não é? Óbvio, os analistas e os estudiosos de literatura talvez queiram a minha cabeça agora, mas teatralmente falando, Diadorim é mais do que uma personagem essencial para o Grande Sertão. Diadorim é o coração, é o pulmão, é o que faz pulsar o pulso de Riobaldo, essa personagem teatral. Porque, embora O Diabo na Rua explicite e deixe claro que ele vai atrás desse pacto com o diabo a pedido de Diadorim, que ainda ele não sabe ser Diadorim, não a pedido, né, mas buscando fazê-lo feliz, enfim. Quem assistir vai saber do que eu estou falando, quem ler também. Mas falta esse coração tão bacana, tão emocionante, esse pulsar tão fundo, porque é um grande
grande experimento teatral, um grande exercício teatral, na verdade, porque é a plateia e o ator num diálogo direto naquilo que eu considero o que há de mais interessante, mais importante no teatro, que é essa troca. Ainda que sem uma quarta parede, ainda que com uma quarta parede, ainda que... não importa. Quando existe essa troca, eu acredito, é o que vale. E Riobaldo faz essa troca perfeitamente porque nos cativa. O Diabo na Rua também faz muito bem essa troca, mas falta aquela coisa de você sair do teatro dizendo: "Ah, mas já acabou? Meu Deus, que coisa linda!" Não, é uma ótima experiência, mas falta aquilo que em Riobaldo transborda, que é o amor, que é a paixão e que é esse lugar inexplicável que o teatro toca na gente. Como será o julgamento de Zé Bebelo, eu não sei, mas o que eu posso dizer a vocês é que o díptico, Riobaldo e o Diabo na Rua no Meio do Redemoinho, se não é talvez uma das melhores coisas que você vai ver em cartaz hoje. Na minha crítica passada sobre a herança, eu falei muito da falta que faz uma dramaturgia brasileira e da falta que faz o investimento numa dramaturgia brasileira. Bom, Riobaldo, principalmente, é a prova de que nós temos material mais do que farto e nós temos um material só à espera de ser levado para onde quiserem levar, porque o que é esse espetáculo vai demorar para conseguirem repetir. E eu vou dizer, não é o único. Eu posso citar aqui outros espetáculos nessa mesma forma, de textos brasileiros e que merecem muita atenção. Só para citar 2 ou 3, pelo menos, nós temos A Casa dos Budas Ditosos, da Fernanda Torres, que volta em cartaz no Rio de Janeiro. Nós temos 2 espetáculos protagonizados pela Ana Beatriz Nogueira, né, Tudo Que Eu Queria Te Dizer, baseado na literatura da Marta Medeiros, e Um Dia a Mais, baseado na literatura da Clarice Lispector. Ou seja, material existe, dramaturgia brasileira existe, dramaturgos brasileiros existem, e tanto Riobaldo quanto O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho são as provas de que nós fazemos isso muito bem e para americano nenhum botar defeito. Eu sou Bruno Cavalcante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like no canal, deixe seu comentário, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!